dizer uma coisa que está clara para mim. Está claro para mim que na minha pregação, obrigado, está claro para mim que na minha pregação, na minha palestra, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que plantar sementes de vida no coração de vocês. Se eu conseguir plantar nos ouvidos, já está bom. Porque quem fala ao coração não é o pastor nem o anjo da igreja. Estou me referindo já às cartas. Quem fala ao coração é o noivo. A noiva. Não é? O pai fala uma coisa, tenho falado isso em toda a igreja. O pai fala uma coisa para a filha, ela não faz. Vem o namorado e diz, ela faz com todo prazer. Porque só um noivo e uma noiva conseguem ficar 2, 3 horas num canto conversando sobre nada. Não é? Então está claro para mim. Antes de falar o que eu vim fazer aqui, vocês não sabem, eu vou explicar. Eu quero dizer que esse sítio é do presbítero Carlos e da Genusa. Vocês conhecem? Pois é. A gente só está aqui porque Deus deu para ele e ele deu para nós. Agora, todas essas reformas que estão acontecendo aí, nós poderíamos citar o nome de muita gente que está fazendo, mas eu quero citar o nome de um escravo. Chama-se pastor Roberto. Ele está lá. A gente está aqui por causa dele. Né? Pode dar uma salva de palmas para ele merece. Obrigado. Muito bem. Quero dizer para vocês que eu não vou pregar sobre nenhuma carta. Quantas cartas são? 7. Eu não vou falar sobre nenhuma. E o que eu vou fazer então? Vou dar uma ideia do que eu vou fazer. No passado, as pessoas, os pais de vocês, os velhos, não eu, os velhos, eles quando iam no cinema, tinham filas grandes, não sei como é hoje, que a gente assiste filme em casa, não é? No cinema tinha filas grandes. E passava um cara na rua falando assim, você viu naquela hora que o mocinho morreu? Quer dizer, você ia para assistir o filme, para saber para saber o que aconteceu. Naquela época se chamava trailer. Trailer em inglês é um reboque que vai atrás do carro. Era trailer. O tempo foi passando e chegou na época de vocês e o nome é spoiler. Repitam, spoiler. Alguns falaram spoiler, mas tudo bem. Spoiler. Spoiler vem do verbo spoil, to spoil, que quer dizer estragar. É o que eu vou fazer, estragar a pregação dos outros. Tá certo? Não pretendo fazer isso, eu pretendo provocar vocês para na hora que vocês ouvirem certa carta, certo assunto, você dizer, já vi isso aí. Então, o tema do nosso encontro é qual? Gente, que fracasso. Como que é mesmo, então? Não é visão geral das cartas, não é? Então, como que é o tema? Não, não é arrependei-vos. Não é. Arrependei-vos é subtema. Vamos lá? Esse é o tema geral. Quem tem ouvidos para ouvi-los. Quero dizer que dizem alguns que no original não está escrito quem tem ouvidos. Está escrito quem tem pelo menos um ouvido. Aliás, em inglês, se você olhar lá, em muitas traduções não está escrito he who has ears. Está escrito he has at least an ear. Pelo menos um ouvido. Tá certo? Nós temos 2. Então, qual é o tema mesmo? As pessoas não têm ouvidos para ouvir. Tanto que, vocês, não sei se quem é noivo aqui, são casados, às vezes a esposa está falando e o marido está prestando uma atenção danada. Daí ela diz, você não me ouve? Mas é o que eu estou fazendo. Mas está com os olhos e não sabe o que fazer. Muito bem, mas nós temos um tema específico. Qual é? Está escrito lá? Então, esse é o tema específico. Qual é? Arrependei-vos. E nós temos o conteúdo. Ou seja, cada dia nós temos o conteúdo para alcançar aquele objetivo, aquele tema. Quais são os conteúdos? As 7 cartas. Quantas são?
Muito bom. 7 e-mails? Não, 7 cartas. Poderia ser e-mail? Bom. Obrigado pelos não, pelos sims. Uma pergunta, quem acertar ganha prestígio. Posso indicar? Não, eu vou indicar quem... Não, vamos fazer assim. Quem quiser responder vai levantar a mão. Tá? A pergunta é, e vai ganhar prestígio. A pergunta é, nós temos o livro de Apocalipse, ou das revelações. Aquelas revelações que estão lá no Apocalipse, no livro, é de quem para quem? Pensa, não responde. É de quem para quem? Você pensa. As revelações que estão no Apocalipse é de quem para quem? Quem quer responder? Não, senhora. Desculpe cortar você. É minha filha que quer responder. Preguei para ela primeiro, cara. Vou fazer o quê? Mas alguém quer responder? De quem para quem? Não. Ninguém quer responder. As revelações do Apocalipse são de quem para quem? Bom, então vai a Rebeca. Opa. Pois não. Hã? Esqueci teu nome, que é o filho do pastor Del. Felipe, você respondeu uma coisa legal. Você disse que é a revelação de Jesus para João. Revela que você conhece o conteúdo. Mas perdeu, não é? As revelações do Apocalipse são de quem para quem? Rebeca, por favor, vamos ver se combina. É de quem para quem, Rebeca? Fala devagar. Pensei, preguei errado para ela. Tô fora, cara. Você não. Sim. Bela resposta errada. Desculpe, né? Você, pastor, também não. Gente, as revelações do Apocalipse são de quem, Hillary? Legal, no final vai ser. Mas ali não. Não, senhor. Você é dermelino? Mas vamos tentar. Não, você não. Você está lendo na Bíblia, está lendo no livro certo. Mas não era isso. Eu queria saber quem sabia before this time. Antes de agora. Então vamos lá. Leia, por favor. Senão eu vou ficar 20 minutos pregando e eu não quero. Como? Na minha Bíblia católica fala outra coisa. Gente, vamos olhar na Bíblia. Obrigado. A revelação ok. É que vocês... Eu perguntei a revelação de quem para quem? É a revelação de Deus para quem? Para Jesus, é isso. Não é de Jesus para João, não é para o anjo, não é. Olha bem, é a revelação de Deus para Jesus. Zé Fini, é isso aí. Ok, beleza? Muito bem. E agora outra pergunta é uma informação. É o único livro na Bíblia que tem promessa para quem lê. Você não vai encontrar nenhum livro da Bíblia escrito assim, olha, se você ler esse capítulo aí, você vai ficar rico. Não, o único que fala, bem-aventurado que lê, é Apocalipse. Está no versículo 3, capítulo 1. A pergunta é, a quem interessam as cartas? Quem dá uma, continua com prestígio, o prestígio está aí. A quem interessa aquelas cartas? Não estamos falando de hoje, estamos falando lá. Ela disse ao anjo da igreja, está certo pela metade, mas alguém? Vem pregar aqui então, cara. Então vocês dois completaram. A carta, cada uma delas interessa para o anjo e para a igreja. É uma mão de... É uma coisa que eu não sabia explicar. Interessa para os dois.
Nós temos aqui a cidade, vocês estão vendo? Vocês não têm boca assim, ou cabeça assim? Deixa ali um pouquinho, Duda. Duda, eu quero agradecer e você está me ajudando. Ao final, o que eu receber, eu prometo te dar todo. Entendeu? Obrigado. João esteve, acho que é o próximo, não é? Preso aonde? Como é o nome da ilha? Patmos. O que é uma ilha? O que é uma enseada? Bom, vamos parar. Então, João está na ilha de Patmos. Por quê? Não fica olhando assim para mim, responde, vai. Por que João está na ilha de Patmos? Já sei. Ele pegou uma lancha, não de 19 pés, com motor 90 HPs, não. Ele foi para a ilha, tirar as férias. Talvez passar the honeymoon, foi passar a lua de mel. O que foi que aconteceu? Foi preso. Por causa de quê? Ele chama aí por causa do testemunho. Hoje nós temos a palavra testemunho diferente. A gente diz que aquele irmão, aquela irmã não dão um bom testemunho. É parecido com isso. João estava na ilha de Patmos. Agora eu quero dizer para vocês que está escrito no capítulo 1, nós estamos no capítulo 1, porque a pregação dos outros pastores, dos outros anjos, é capítulo 2 e 3. Diz o capítulo 1 que João viu. Diz o capítulo 1 que João ouviu. E diz o capítulo 1 que João caiu. Dando a entender, parece, que nós quando... Primeiro, ninguém vai querer se encontrar com um anjo. Nunca foi legal se encontrar com um anjo. Nunca foi legal uma pessoa dizer, esta noite eu vi um anjo, olha. Porque João caiu, tremendo. Dando a impressão de que a nossa vida espiritual é tri. Olhos, ouvidos e corpo inteiro. Eu gosto disso, João viu, João ouviu e João caiu. Outra pergunta que você não precisa responder, mas precisa pensar. Ora, quantas cartas foram? Quem levou as cartas? As cartas estavam separadas? Cada pastor tinha uma carta. O de Éfeso tinha a carta. O de Esmirna tinha uma carta. A de Pérgamo tinha uma carta. De Tiatira tinha uma carta. De Sardes tinha uma carta. De Filadélfia tinha uma carta. Cada um tinha um papel, um papiro. Cada um. Se você respondeu sim, a resposta está errada. Não é? Porque no capítulo 1 diz que as cartas foram colocadas num livro. E que nós saibamos, não tinha impressora na época. Também não tinha copista. Mas eles já estavam um pouco sem função naquela época. Então nós temos 7 cartas num rolo só, num papiro só. Sobre papiro é o pastor Adriano que vai falar. Vamos pular de assunto, porque eu estou aqui não é para estragar, é para dar para você uma visão. Assim como você põe lá no Waze ou no Google Maps, você pode colocar lá para dar um caminho para você saber antes para onde você vai. É importante lembrar o seguinte, que naquelas cartas, em nenhuma tem qualquer segredo para ninguém. Isso é muito importante. Quando você lê Apocalipse, você tem dúvida? Tudo bem você ter dúvida, mas eles não tinham dúvida. Quando foi dito qualquer coisa, eles sabiam o que estava falando. Aquilo não era figura para eles. Eu estou falando isso, é bom para quem conhece o texto bíblico. Eu não vou perguntar quantos conhecem o texto bíblico, quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez, toda,
sem ficar preocupado que Levítico é chato pra chuchu, sem ficar preocupado que eu tenho que ler e entender, não é isso que está escrito. Será que tem alguém aqui que já leu pelo menos a Bíblia uma vez, do início até o fim, sem essa preocupação de entender, só para ir lendo? Vamos fazer uma coisa, se tiver, diga eu. Bastante, né? Pelo grito, não foi? Bom, não havia nada que fosse figura para eles. Para nós hoje, muitas coisas são figuras, mas os anjos da igreja hoje vão resolver isso para a gente. Veja só, em Éfeso está escrito que eles perderam o primeiro amor. Nós não sabemos o que é. Eles sabiam. Essa é a parte que eu vou... Não, você só vai perder 30% daquele salário. Tá? Em Éfeso, o primeiro amor, eles sabiam. Quando ouviram, eles já se tocaram. Nós é que não sabemos. Na igreja de Esmirna, é dito que ela ganhou o concurso de primeira igreja do ano. E a gente sabe por quê. Só que está escrito lá que eles teriam um período de tentação. E essa tentação não era de pecado. Essa tentação aí era uma coisa que ia vir sobre eles. Nós não sabemos. Eles souberam. Estou chegando no fim, tá bom? Não precisa ficar se mexendo aí. Na igreja de Pérgamo, fala de Antipas. E fala de Balaão. Eles conheciam Antipas. E eles sabiam, lá na igreja de Pérgamo, como é que a professora ganhou o concurso para dar aula de Balaão na escola dominical. Porque está escrito que ela ensinava a doutrina de Balaão. Então lá tinha uma professora. Na igreja de Tiatira, em Pérgamo, era Antipas e a doutrina de Balaão. Não era uma professora. A professora que foi contratada foi pelo anjo da igreja de Tiatira. Como será que alguém na igreja de Tiatira começou a ensinar a doutrina de Jezabel? Nós não sabemos? Eles sabem. Mas você deveria saber o que é a doutrina de Jezabel. Mas eu não sabia. Vai saber nesta semana. Na igreja de Sardes, é a única mensagem que não está muito claro para nós. Apenas diz que as obras deles eram perfeitas. E nós temos dificuldade porque nós não sabemos o que é perfeição. Nós achamos que não existe perfeição. A meu ver, companheiros, anjos, um pouquinho... a palavra diz que a toda perfeição vem limite. Então existe perfeição. O que não existe é do jeito que nós queremos. Então lá na igreja de Sardes, nós não sabemos o que era isso. Mas o anjo da igreja de Sardes poderá nos dizer aqui numa dessas manhãs ou destas noites. Na igreja de Filadélfia, foi a segunda igreja que ganhou plenamente o concurso, ganhou o Globo de Ouro como igreja naquela época. O Globo de Ouro, mas tem uma coisa melhor, não tem? Quando se reúne para... Fala aí para a gente. Oscar. Oscar. Ganhou o Oscar. A Filadélfia ganhou o Oscar. E a igreja de Laodiceia, quando é dito para eles, vocês não são nem quente nem frio. Vocês não são nem quente nem frio. Vocês são mornos. Para nós isso pode ser alguma coisa... O que seria isso? Para eles não. Quando eles ouviram, eles já sabiam. Muito bem. Agora então, o que vai acontecer? O anjo da igreja de Éfeso será o pastor Albiero. E ele vai explicar para a gente essa tortura para nós. Já na igreja, o anjo da igreja de Esmirna será o pastor Del. O cara fez... Não, esse é o legal. Esmirna, o Mirra. A gente espera. Ar-condicionado legal, tá muito bom.
Pastor Obieiro, Pastor Del. Você gostou, Pastor Del? Gostou? Você gostou, vô Obieiro? Né? Ele está lá com a cabeça baixa trabalhando. Estou terminando. Quem vai explicar para a gente essa dúvida da igreja de Pérgamo, uma vez que Esmirna quer dizer mirra, uma vez que Éfeso quer dizer, o que mesmo já esqueci, querida, Pérgamo quer dizer bastante casamento, vai ser o anjo Adriano. Não fizeram assim com nós. Quem vai dizer qual era o sacrifício que Tiatira ia ter é o anjo da igreja de Tiatira, que é o Júnior pastor de Peró. Não tenho ciúmes nenhum. Sardes, que quer dizer aquele que escapa. O anjo que vai explicar para a gente vai ser o pastor Ricardo. Todavia, já encerrando essa parte, Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, quem vai nos falar é o anjo Walter Pai. Gente, até palmas. Agora, concluindo as cartas de Laodiceia, que quer dizer povo que reina, o anjo que vai explicar é o pastor Walter Filho. Indo para o fim e pulando uns pedaços, que eu não quero chegar nos 30 minutos, porque quando chegar a 30 minutos, ele levanta uma faixa amarela. E se passar 10 minutos, ele levanta a faixa vermelha. E se passar mais uma, tem uma figura com um cara com uma faca assim no pescoço. Então, não dá certo. As igrejas locais são representadas por castiçais de ouro. Jesus está no meio dos 7 castiçais. Significa que ele está no meio das igrejas, e das igrejas locais. Significa que as igrejas locais também são dele. Então vamos ter algum cuidado. Mas tem um problema maior, é que ele tem na mão as 7 estrelas. Ele faz o que quer com as 7 estrelas. Outra coisa interessante é que no Apocalipse não chama o pastor de anjo. Porque o certo seria chamar de bispo, ou supervisor, ou ancião, ou pastor. E a carta não chama nenhuma vez. E os originais, eu constei até o pastor Adão, falam anjo, não falam pastor. E eu acho que eu sei por quê. Se me der uma caixinha, eu falo. É muito interessante isso. Existem algumas teorias a respeito. Vou falar 2. Uma era que, naquela época, os irmãos, os membros da igreja, tinham em grande conta o pastor e chamava ele de anjo. Eu tenho outra teoria, que é de um teólogo moderno, chama-se Kelson Oak. Ele diz que a tese é de que, no Apocalipse, são tratados poderes, competências do céu, diretamente para as pessoas que vão agir. Exemplo, nós teremos abertura de selo lá no céu, anjo presente. Teremos anjos no firmamento. E teremos anjos na igreja, que são os pastores, mas são anjos. Por causa do nível de competência, do nível legal, espiritual, do poder e da competência que é dada para aquela pessoa falar na igreja local, porque até aqui a igreja na Bíblia não é tratada como igreja local, ela não tem lugar. O que tem lugar, assim, facilmente na Bíblia é a igreja universal, não aquela. A igreja de todos. A igreja mundial, também não aquela. A igreja dos santos, dos primogênitos, dos sacerdotes, como é falado. E agora no Apocalipse, pela primeira vez, a Bíblia fala de igreja local.
Fala o nome da igreja. E o pior, diz para um anjo da igreja que se ele não descer o cacete e não apacentar direito, porque o apacentar às vezes envolve apacentar, ele poderá ter o seu castiçal retirado daquele lugar. A coisa é braba. Essa é uma teoria interessante. Então a igreja local é de Jesus. Ela é chamada para pregar um evangelho de Paulo, sob pena do castiçal ser retirado. Me perdoe falar que a igreja é chamada, as 7, são chamadas para pregar o evangelho de Paulo. A igreja sabia de sua fidelidade e de sua infidelidade, como hoje a igreja de São Paulo, não, fala de São, do Brasil, também sabe. De maneira que a gente chega a algumas conclusões aqui, para eu sair daqui. É que quem sabe a sua situação é o anjo da igreja. Você quer saber se está indo bem? Não pergunte para outro irmão. Procura o pastor e diz como é que eu estou indo, de 0 a 10. E ele então vai pegar cada carta, não lendo, mas que está no coração dele. E ele vai dizer, aqui eu te elogio, mas aqui você está péssimo. Aqui eu te elogio, mas quando você sobe no altar ou no púlpito, você é um fariseu de marca maior. Então, se você pretende uma avaliação de sua vida espiritual, pergunte para o pastor da igreja. Ele sabe mais que você. Porque ele conhece você. Pergunte para o seu pastor, onde eu estou errando? E ele dirá, aqui, aqui e aqui. Porque muita coisa que o seu pastor, que o anjo da igreja sorri, não quer dizer que ele está aprovando. É isso que a gente vê nas cartas que nós vamos ver agora. Vamos começar a vê-las. E eu quis fazer essa provocação, para que você, quando alguém falar, você diz, acho que foi isso que aquele homem dos cabelos brancos, não do Apocalipse, falou. Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado.